aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Eu sou André Bucão, médico veterinário e apresentador desse podcast. Hoje a gente está aqui com a doutora Thaís, advogada. Vou deixar ela se apresentar. Olá pessoal, meu nome é Thaís Gracinda, eu sou advogada. Sou especialista em direito médico, mas tenho pets adoráveis, então vim conversar um pouquinho aí sobre essa área com vocês. Então, assim, pra gente começar mais ou menos no que a gente estava conversando um pouco antes da gente começar a gravar, né? Essa questão do erro médico, tanto o erro médico na medicina humana quanto na veterinária tem os mesmos padrões legais, né? Quais seriam eles? O que acontece? Quando você vai prestar um serviço de medicina, de uma maneira geral, seja ela humana ou veterinária, o que a gente chama de uma obrigação de meio, né? Não é como uma cirurgia plástica, por exemplo, que é uma obrigação de fim, tá? Ou seja, você promete um resultado. Dentro da medicina, você não pode garantir um resultado exato, porque tem uma série de condições que estão fora do controle do médico, tá? Ou seja, a reação do organismo, a predisposição do paciente, todas essas circunstâncias, e aí paciente seja humano ou seja um animal, tem as suas peculiaridades e coisas que são imprevisíveis. Contudo, o médico precisa agir de 3 formas. Ele precisa ser atento, ele precisa ser prudente e ele precisa ser perito, que é o oposto da negligência, imprudência ou imperícia. A negligência é quando ele deixa de fazer alguma coisa que ele sabia que ele deveria fazer. A imprudência é quando ele assume o risco, adota uma conduta que não é mais adequada, mas ele assume o risco daquilo ali. E a imperícia é quando ele não está qualificado para isso. Ou seja, um cirurgião plástico, por exemplo, tem uma qualificação que o cirurgião geral não tem. Então, se um cirurgião geral vai fazer uma cirurgia plástica, ele está agindo fora da especialidade dele, então ele é imperito, ele não é hábil para fazer aquilo ali. Então, dentro da medicina veterinária, você também tem as especializações. Então, o médico que age fora da sua especialidade, ele está sendo imperito. Então, uma cirurgia ortopédica teria que ser realizada por um cirurgião ortopédico veterinário. Sim. Né? Ou, pelo menos, um cirurgião que tenha essa capacitação. Ele é cirurgião, pode não ser especialista em ortopedia, mas ele tem, no mínimo, ser um cirurgião. No mínimo. Porque senão ele está correndo um risco, ele está agindo fora do que ele conhece. A partir do momento que ele assume esse risco, ele está sendo imperito, ele não tem a perícia, ele não tem a qualificação técnica especializada para fazer aquele procedimento. E aí, nesse caso, entraria também a questão de ter o centro cirúrgico bem equipado, toda essa questão também do local. Sim. Aí, quando a gente vai tratar dessa responsabilidade, da mesma forma que é com um paciente humano, a gente está falando de uma relação de consumo. Então, o dono, o papai do pet, ou proprietário, ou tutor, como a gente queira chamar, ele ali está adquirindo um serviço que abrange todo mundo, o médico veterinário, o anestesista, o espaço, o hospital ou a clínica veterinária, enfim. Então, aquilo tudo ali é um pacotinho que ele está adquirindo e todos os fornecedores, todas essas pessoas são fornecedoras daquele serviço, são corresponsáveis por qualquer problema que dê. Qual que é a diferença entre o hospital, a clínica e o médico no direito humano, por exemplo? O médico ele só vai ser responsabilizado se ele agiu de uma dessas formas, com negligência, imprudência ou imperícia. É o que a gente chama de responsabilidade subjetiva. Você tem que provar que houve um erro médico, tá? Já a clínica ou o hospital é responsável objetivamente, independentemente de se apurar negligência, imprudência ou imperícia, porque é um risco do serviço, da atividade empresarial. Só que, qual vai ser a linha de defesa num caso desse? De que ele fez tudo certinho, de que eram condições perfeitas de higiene, todos os aparelhos estavam adequados e tudo mais, e que houve de fato uma fatalidade, que tinha uma condição específica daquele bichinho e que aquilo era imprevisível, ninguém contribuiu para aquele evento danoso. É mais ou menos assim que a gente colocaria. Então, a questão é
Não só do próprio profissional, mas o local também responderia. Também responderia. Seria uma cadeia de fornecimento. Todos os fornecedores. Veja bem, o consumidor, quando ele tem uma cadeia de fornecedores, ele pode escolher se ele vai entrar contra um ou contra todos. Mas em entrando contra todos, há uma solidariedade ali. E aí vai caber a cada um se esquivar da sua parte. O médico provar que não agiu com nenhuma dessas condutas e o hospital, a clínica, provar que ofertou o melhor serviço, que estava tudo à disposição, enfim, que houve, de fato, uma fatalidade, né? É difícil você comprovar essas falhas? Depende. Existem erros que são grosseiros, né? Eu passei por uma situação que eu levei o meu gato para castrar. Ele chegou em casa, quando eu peguei ele estava meio dopado e tal, que ainda é normal, mas ele vomitou. Aí o veterinário, não, isso é normal, tal, não sei o quê. Aí quando eu cheguei em casa, ele sangrou. Aí eu voltei com o meu gatinho pra clínica. E o veterinário foi de uma finesse, né, pra gente não dizer outra coisa, e falou pra mim assim, não, isso é normal, você tá muito nervosa, deixa o gato aí. Quando ele chegou pra me atender, ele parecia que era um açougueiro, literalmente. Ele tava todo sujo de sangue, a caminha, como é que chama aquele negócio de... uma mesa, Mesa de atendimento. Mesa de atendimento, aquela que é de metal, né? Não tava higienizado, então aquilo dá toda uma sensação. Graças a Deus, meu gato passou a noite lá, tá lindo, maravilhoso, tem 7 anos, deu tudo certo. Mas poderia não ter dado. Todas essas circunstâncias, todos esses fatores já seriam prova suficiente para demonstrar que algo não estava tão bom quanto deveria ser. Porque você tem que ter condições mínimas de higiene e asepsia para qualquer procedimento cirúrgico, né? E não era o que a gente via lá. E também atentar para a própria legislação específica para cada... Sim, tem todo um normativo. O Conselho de Medicina Veterinária edita as normas, explica tudo como deve ser. Tem as normas de saúde mesmo. Então, tudo tem que ser seguido. Tem que ter alvará, tem que ter as licenças, tem que ter toda a documentação. Porque muitas clínicas são clandestinas, a gente sabe. Montam uma clínica aqui no fundo de casa, faz bem baratinho e o animal é que sofre, né? Então, realmente, é até uma... quem opta por ter um bichinho, às vezes não tem tanta condição, né? Mas hoje o governo vem promovendo alguns programas de cunho mais social para garantir que os bichinhos não sofram, né? Nem os tutores, nem os donos de pet, por consequência, porque eles são da família, né? Para mim, pelo menos, os meus são. Hoje lá de casa também. A gente estava também conversando um pouco dessa questão que você estava comentando, a questão da questão jurídica do animal ser considerado um bem, né? E aí, como é que tá essa questão? Pois é. Igual a gente estava conversando antes, a gente aqui no Brasil tem um direito muito engessado, né? Nossa lei depende muito de um complexo processo legislativo para chegar nos finalmente. Então, muitas vezes, quando a lei é aprovada, aquela situação às vezes até já foi superada, porque demora tanto tempo. Então, a sociedade evolui num ritmo e a lei evolui 50 vezes mais lento. Então, o que a gente tem hoje? Uma legislação que não corresponde à realidade. E o que acontece? Acaba chegando para o judiciário solucionar demandas que não tem uma lei específica. E aí a gente cai na antiga lei de introdução do Código Civil, né? Que vai, quando não tem lei, o juiz vai ter que decidir com base nos costumes, na analogia, nos princípios gerais de direito. Então, acaba abrindo um leque maior de opções ali para o juiz decidir. Hoje, os bichinhos, os animais, são considerados bens, coisas, como semoventes, porque eles não são móveis, nem imóveis, eles se movem sozinhos. Então, são bens semoventes. Então, é propriedade.
Você é proprietário, do mesmo jeito que você é proprietário de um cavalo de raça, de um boi, enfim. Você é proprietário de um gato, de um cachorro e etc, né? Uhum. Isso facilita por um lado e por outro não corresponde à realidade. O bichinho ele tá ali dentro da sua realidade, muitas vezes ele é um membro da família, muitas vezes ele é um substitutivo de um filho para muitas pessoas, né? Eu já vi alguns casos, inclusive, que tem guarda compartilhada. Ele passa um tempo com um tempo com o outro depois que separa. Precisamente isso. É nesses casos que o judiciário vem sendo chamado a decidir. Casos em caso de divórcio, o que vai acontecer com o bichinho? A afeição é a mesma, né? Que você tem por uma criança, que você tem por um familiar. E na hora que separa, vai ficar com quem? É guarda compartilhada? É direito de visita? Como é que você vai definir? Então, os juízes têm sido chamados, no caso concreto, a decidir. E a gente tem decisões, sim, já definindo guarda de animais de estimação. Sem nenhum problema. Isso tem acontecido. Mas a lei não mudou. O que a gente tem são decisões que estão mais perto da realidade, porque lidam com a vida ali o tempo inteiro, todas as suas nuances, as suas mudanças, e a lei não chegou a alcançar. Tá? Então, hoje, realmente, quem está decidindo essas questões é o judiciário. A gente tem vários normativos de proteção aos animais, com punição. A gente vê as ONGs, as pessoas aí que estão mais influentes na mídia, que cuidam de bichinhos, que advogam pelos direitos dos bichinhos, mas a lei não mudou, eles são coisas. O que se... Tem um PL, um projeto de lei aí tramitando, querendo fazer algumas diferenciações, dando um tratamento especial até para gatos e cachorros. Nada foi aprovado ainda, não temos nenhuma mudança efetiva. Mas o que se traz, e a gente vê isso aí no direito argentino e em alguns outros, é que os animais são sencientes. Eles não são tão conscientes, não têm o mesmo nível de desenvolvimento de sentimentos, de inteligência que os humanos, mas eles também não são coisas. Então, eles estão no meio do caminho. Então, preservar a integridade, preservar a saúde, não maltratar, não utilizar meios cruéis, não utilizar em pesquisa, enfim. Todas essas questões estão em voga aí. E o que a gente vê é a realidade se adaptando, o judiciário se movimentando para adequar, porque a lei ainda não chegou. E aí, talvez, assim, a gente tem visto, né, voltando ao que a gente estava conversando no começo, a respeito dos erros médicos. A gente tem visto assim, que na veterinária tem se crescido o número de processos envolvendo erro médico. Talvez esse crescimento possa ser por conta dessa mudança de mentalidade de um tempo para cá, de que o animal não é mais um bem, e sim um membro da família? Eu acho que ela está mais ligada à questão social mesmo. É a mudança do animal no universo humano. Não é nem tanto da lei, nem da jurisprudência. É a importância que os bichinhos estão tendo na nossa vida e que estão sendo refletidas pela dor que as pessoas sentem ao perder o seu amiguinho e não se conformam com isso. Da mesma forma que se a mãe for vítima de um erro médico e tudo mais. O que a gente observa é que cresceu muito e a gente observa no mercado, né? O que a gente tem para pet, os recursos que a gente tem, são aplicativos de pessoas que cuidam para você enquanto você viaja. Eu uso, por exemplo, um aplicativo que ele não vai ficar num hotel fechado numa gaiola. Uhum. Quando eu viajo, a minha cachorra não fica numa gaiola. Eu me recuso a viajar e deixar num hotelzinho que ela vai ter água e comida e ficar trancafiada. Não vai abrir, vai andar meia hora por dia, se é que vai. Não. Eu tenho uma pessoa. São pessoas em contato com pessoas que gostam de bichinhos e que recebem nas suas casas. Então, ela vai ficar lá solta. Então, eu não tenho filhos. E essa pessoa especial, ela tem uma criança de 4 aninhos. Eu acho que a filha dela está com 3 ou 4 anos. A minha cachorra ainda tem a oportunidade de interagir com a criança, que ela rosna muito para a criança. Então, lá ela não rosna muito, ela gosta da filha dela. Então, é ótimo. A gente vê a preocupação que os donos, os tutores, os pais de pet têm com seus bichinhos para que eles tenham um ambiente mais saudável possível, sofram o mínimo possível. E isso se reflete quando eles se veem lesados. Dói mais, né? O que é mais importante para você, dói mais quando é atingido.
Então, eu acho que por isso é que aumentaram as demandas. Porque a importância dos bichinhos aumentou para as pessoas. O direito é um organismo vivo, que reflete as dores da sociedade. É isso. Então, onde dói é onde ele vai aparecer. Então, é mais por ou isso menos é que, assim. em função disso é que a gente tem crescido Eu acredito mais que essa... sim. E a consciência das pessoas, hoje se fala muito mais sobre isso, né? Antigamente, e a gente encontra isso até hoje, pessoas que acham um absurdo, pai de pet, não existe isso, porque bicho não é gente. E eu já fui desse grupo, tá? Não falo com nenhum orgulho, mas já fui desse grupo, não consegui entender, porque na minha infância eu não pude ter bichinhos, meus pais não... Meu pai criava pássaro, mas é totalmente diferente. Assim, até a interação é diferente. Não tem interação, né? O passarinho fica lá, você põe a comida, olha, passa bonitinho, passa, vai embora. Né? E o passarinho fica lá sem atenção, ele sobrevive, vive a vida dele e tudo mais. Totalmente diferente de você ter um cachorro, de você ter um gato, ou de você ter muito, como muitas pessoas têm. Eu tenho uma amiga que tinha um hamster. Um chinesinho. Vocês tiveram um hedgehog também. A gente teve um hedgehog, mas ela não gostava de mim, não. Me mordeu, tirou sangue várias vezes, a gente desistiu. Aí depois a gente descobriu que ela demandava uma quantidade X de interação diária para que ela pudesse se habituar com a gente. E a gente não tinha esse tempo. E aí não é justo com o bicho que você, sabe, mantenha ele num... E aí a gente doou ela para uma pessoa que já tinha outros hedgehogs. E ela foi muito feliz. Então tá tudo certo. Ótimo. Era Luna o nome dela. Então, esse hamster chinesinho, ela andava com ele no ombro. Ela tinha uma meia que ela botou uma cordinha. Ela ficava lavando louça e a ratinha aqui dentro, cara. Então, assim, não são só gatos e cachorros. Tem gente que tem um carinho com calopsita. A gente vê papagaio, a gente vê... Papagaio não é muito legal, né? Literalmente, hoje em dia. Mas os antigos, sim. Pessoas que o papagaio é da família. Tá lá 30, décadas. Né? Ele é eterno. Tipo da Rainha Elizabeth, né? Mas, enfim. Então, o papagaio ficou ali. Cria-se um laço. Não só... Tem ferret que é assim. Tem gente que é assim com a chinchila, né? Peixe já não dá. O peixe é lá, você aqui. Mas eu conheço adestrador que adestrou peixe, cara. Peixinho pula. Ele dá o comando, o peixinho vai. Cara, é um barato. Né? Ele chama, o peixinho vem, dá um beijinho nele. Olha que bacana. Eu não sei como é que ele consegue, mas ele conseguiu. E eu acho um barato. Também não faço ideia, não. A minha cachorra, cada passo que eu dou, ela dá 4, né? Porque ela é pequenininha, então ela tá comigo onde eu vou. Meus gatos, eles olham pra mim onde eu tô. Mas o gato é um bicho mais na dele. Mas assim, eu vou pra um lugar, ele não vem atrás de mim, mas logo depois ele chega. E onde eu tô, ele está. E eu tenho um macho e uma fêmea. O meu macho, ele tem que estar colado. Ele tem que estar colado no meu corpo em algum ponto. Geralmente perto da barriga. Se eu estiver na cama, ele vai estar encostado aqui. Se eu estiver no sofá, ele vai estar encostado aqui. A minha fêmea não. A minha fêmea gosta de ficar no pé. Ela tá por perto, mas ela não precisa ficar me tocando, não. Fica aqui, se fica aí, eu tô aqui pertinho. A minha cachorra, ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. Cada um com sua personalidade, né? E aí, com isso, com essa mudança social é que a gente tem... Sim, aumentam as demandas. Como a gente estava comentando, né? Aumentam as demandas, com certeza. E geralmente, assim, esses processos costumam ser demorados? Depende. Depende da justiça que eles escolheram. Se eles escolhem a justiça comum, costuma ser mais devagar. Se escolhe o juizado especial, que geralmente são demandas de pequena complexidade e tudo mais, então vai mais rápido. Qual que é a diferença? Se é um animal de grande porte, se a despesa foi muito alta ou alguma coisa assim, você pode ultrapassar o limite de valor, né, do juizado especial. E tem uma outra questão. Dependendo do que se está buscando, pode ser necessário ser feita uma perícia. E no juizado especial não se faz perícia. Então, aí você obrigatoriamente tem que ir para a justiça comum. Mas, geralmente, nesse tipo de caso, a gente fica ali na esfera do direito do consumidor
E algumas provas são suficientes, não costuma ir para perícia, não. Acaba sendo... No juizado acaba especial, sendo mais rápido. relação de consumo do que... Uma relação de Esses consumo mais processos simples. acabam sendo mais relação de consumo? É isso? Geralmente sim. Geralmente sim. Eu entendo como uma relação de consumo. E aí, qual que é a pegada? Mesmo na medicina humana, tá? Também é relação de consumo. É relação de consumo em qualquer hipótese. Foi como você citou no começo, né? Um Prestador de um prestador de serviço. serviço. Exatamente. Uma relação, uma obrigação de fazer alguma coisa, mas uma obrigação de meio. Então, quando a gente vai para a medicina humana, é muito comum a perícia médica, para avaliar que um outro profissional da área que entenda daquilo ali possa avaliar, porque é uma questão de maior complexidade. Quando a gente fala de medicina veterinária, geralmente são questões de menor complexidade. Então, não demandam perícia, mas não deixa de ser uma relação de consumo, relação consumerista. É porque eu sou cadastrado como perito no TJ. Uhum. Eu acho que eu fui acionado 2 vezes nesses quase 20 anos de formado que eu tenho. Pois é. Um para avaliar um cavalo e um outro que o processo depois acabou nem... que foi um caso especificamente de erro médico numa castração. O cavalo já é um animal de grande porte, envolve valores vultosos, né? Então, nesse que eu fui para avaliar o cavalo, na verdade era um pagamento de uma dívida, eles queriam saber o valor do cavalo para saber se cobria. Então E você era já um foi cavalo velho. Nem era um cavalo árabe de raça, chiquérrimo? Nada. Se não me falha, eu acho que era um percheron, que é aquele... Aí você... Não, eu só conheço poucos cavalos. Isso aí pra Já mim... assistiu o filme Nome de antigo perfume do... francês. Três Mosqueteiros? Sim, o antigão? É. É o antigão, né? Aquele cavalo que o D'Artagnan? tinha. É aquele cavalo que ele é. Eu não lembro, É um lógico. cavalo grande que tem peludo nas patas. Ah, aquele das patas peludas. Ah, Era um cavalo desse. legal. Só serve pra tração, pra mais nada. É mesmo. Quer dizer, pra mais nada não. É porque ele é mais usado. Sim, assim, é o porte do animal, a indicação. Entendi. Diferente do cavalo árabe, que é só pra se exibir, né? Aquele bicho é bom de andar. Ah, sim, eu sei. É suave. bom. O cavalgar dele é suave. Meu pai criou o cavalo árabe. Aquele é bom de andar até. Eu acho a judiação que fazem naqueles leilões. Nossa, os bichinhos são... Vic Vaporub em todos os lugares pro bicho ficar... Brilhoso, bonito e atento. E aberto, o rabo levantado, narina aberta. Eu acho uma maldade. Aquilo incomoda horrores. Claro, mas Vic Vaporub em todo lugar. Eu acho uma maldade com o bichinho. Meu pai criou durante um tempo e tinha uma pessoa que era um adestrador. Como é que chamava? Um handler. Ah. Um handler. Na época não tinha esse nome chique, não. Não sei. Mas assim, um tratador. E aí tinha a glicerina com não sei o quê pra poder emagrecer, pra esquentar o cavalo aqui. E o Vic Vaporub ali, penteia aqui, passa o glitter pra ele brilhar. É um concurso de beleza mesmo, né? Uhum. Similar ao que as modelos passam por aí, os pobrezinhos dos cavalos. Só que eles não escolheram isso, né? As modelos escolhem. Os pobres dos cavalos ficam submetidos. Eu acho maldade. E nesse caso assim, né? Extrapolando um pouco a questão dos maus tratos em internação, quando o tutor, proprietário, seja lá o nome que for usado, suspeita-se de que possa ter tido maus tratos ou algo do gênero, também caberia Sim, alguma ação. claro. E aí, qual que é a pegada da história do consumidor, né? Milita em favor do consumidor a hipossuficiência. A hipossuficiência ele não é capaz, ele não detém o conhecimento técnico. Então, existe a inversão do ônus da prova. Ou seja, eu digo que houve maus tratos. A clínica vai ter que provar que não houve. E é nesse momento aí que, eventualmente, cabe uma prova pericial. Mas, geralmente, os maus tratos, eles são evidenciáveis, assim. Você vê pelo comportamento do bichinho, né, a forma como você recebe. E aí tem que documentar. A pessoa chegou, viu o bichinho mal, documenta. Tira foto, vai guardando, filma o lugar. Então, quanto mais provas a pessoa tiver, mais fácil dela comprovar. Com certeza, com certeza. Mesmo que haja a inversão do ônus da prova, aquilo que você puder demonstrar ajuda, né? Sempre... Então, vale a pena Conversas,
de WhatsApp, áudios, tudo isso é meio de prova. Então vale a pena sempre Registra. você ter... Você dá também essa total liberdade para quando está internado, Claro. toda pessoa poder E eu acho bacana. visitar. A gente tem hoje WhatsApp, a gente tem as nossas ferramentas, né? Mal comparando, meus pais estão numa clínica uma instituição de longa permanência para idosos, né? Eles têm Alzheimer, têm suas deficiências. Eles mandam vídeo. A fisioterapeuta tem o costume de me mandar vídeo 2 vezes por semana. Mostra como eles estão. Uma fotinho de como ela está hoje. Olha, aconteceu um problema, ela se bateu aqui, manda a foto do machucado. Já fizemos o tratamento e tal. Então, que o próprio profissional, a própria instituição em que o bichinho está, registre e envie. Isso dá transparência na relação, né? Mesmo se hoje você não pôde vir, mas aqui, sua bichinha tá bem. Eu trabalhei num pet com um consultório que, inclusive, a área de banho e tosa, você tinha quase que uma câmera por baia, uma câmera em cada uma das 3 banheiras, mais uma outra que pegava geral, com login e senha para cada um pudesse acompanhar. Se quisesse, tinha uma sala com um monitor para a pessoa ir acompanhando também. Isso tudo resguarda o proprietário do estabelecimento. Claro, muito. Especialmente porque, como ele é fornecedor numa relação de consumo, se houver uma alegação de que houve alguma falha, algum problema, ele tem as provas. Tá aqui, não fiz nada de errado, não, tá tudo aqui, tudo reservadinho. Então... Há um tempo atrás, estavam querendo que as clínicas tivessem câmeras dentro do consultório. Foi uma briga muito grande porque eles queriam que tivesse áudio. E aí você quebra o sigilo médico-paciente. Né? Em parte. Isso quando você está tratando de seres humanos. O sigilo médico-paciente, nesse caso dos animais, eu não vejo como um grande problema. Porque desde que o tutor, o proprietário, autorize. Mas vai divulgar para quem? Qual é o prejuízo? O animal em si não vai sofrer nenhum prejuízo. Ele não tem direito de imagem violado, não tem... A princípio, eu não vejo ele. Por quê? É justamente onde a gente cai no direito. Se ele não é uma pessoa, ele não tem direito à imagem. Não tem nada disso. Ele não é sujeito desses direitos. E aí a briga que tinha exatamente nessa questão foi exatamente isso. De que tem áudio ou não tem áudio. Vai ter áudio ou não vai ter áudio. A maioria Se deixa a imagem e o áudio... Eu vejo como coisas quase que equivalentes. Né? Lógico que o áudio vai ter informações a mais. Mas se permitir um, não vejo por que não permitir o outro. Entende? Até a LGPD hoje, ela trata essas coisas como todas iguais. É tudo a mesma coisa. No sentido de proteção. A imagem é tão importante quanto o som. Aí a gente volta na questão da própria transparência mesmo. Sim. Né? E resguarda tanto o veterinário quanto... Hoje, por exemplo, eu tenho por hábito gravar toda e qualquer reunião que eu realizo com o cliente. Eu tenho um aplicativo, eu vou fazendo a ata da reunião, eu peço autorização para gravar antes, está ali. É uma garantia para mim e para o cliente, porque muitas vezes você trata de diversos assuntos, são várias demandas que surgem, você está fazendo um contrato, às vezes está trazendo vários elementos. Você consegue voltar naquilo ali ou, eventualmente, não foi isso que eu pedi. Não, vamos ouvir o que você pediu efetivamente? Não, foi isso que eu disse. Vamos ouvir para que a gente esclareça se foi um equívoco daqui ou dali, onde a gente pode melhorar. Então, eu vejo como um mecanismo de segurança para ambas as partes. O que pode ser dito é o seguinte, eu permito que grave, mas não pode divulgar sem meu consentimento. Ok, interpartes. Não vejo problema. É igual prontuário. É a mesma coisa. Só que é um prontuário em tempo real. Ipsis literis, não é um prontuário só registrado. É muito mais seguro para todo mundo. Essa questão do prontuário, quando eu fiz o curso de perícia, uma das coisas que o professor do curso estava explicando é que o prontuário, na verdade, ele pertence ao paciente. A guarda é do profissional. É isso mesmo. Então, quando ele solicita esse prontuário, ele tem total direito. Você pode dar alguns dias para você poder reunir tudo e entregar. Sim. Mas o prontuário pertence ao paciente. Exatamente. O Conselho Federal de Medicina, inclusive,
tem resoluções que tratam sobre isso, paralelamente, porque é muito semelhante, né? Uhum. E as hipóteses em que esse sigilo pode ser quebrado é ordem judicial. Você pode entregar o prontuário por ordem judicial para o juiz. E existem até entendimentos no sentido de chega uma ordem judicial para entrega de um prontuário, você não vai mandar para o processo, você vai mandar para o perito. Você não vai nem botar no processo, vai botar para o perito analisar. Porque senão isso estaria, em tese, violando o direito do paciente. Entendeu? Então, o prontuário, o hospital, a clínica ou o médico, eles são apenas os guardiões daquele documento. Eles não são proprietários. E tem que guardar pelo período legal. Qual é esse período? O humano é 20 anos. 20 anos? Mínimo. Do último registro. Na veterinária a gente tem algumas brechas que a gente não tem muita coisa especificada. E aí é o que eu falo. Usem como norte a medicina humana. Por quê? Por conta daqueles princípios gerais de direito, analogia e costumes. Que é o que vai geralmente que a gente acaba fazendo. basilar. Geralmente é o que a gente acaba fazendo. É basilar para tudo. Hoje em dia a gente tem muita vantagem que, em função da própria avanço da tecnologia, pelo menos assim, lá no consultório, alguns outros locais que eu trabalhei, a gente trabalha com sistema informatizado. Sim. Que fica tudo online. Registrado online. Então é muito mais fácil. Sim. Porque, por exemplo, eu consigo acessar de casa o prontuário que antigamente ficaria numa gaveta no consultório. Então, até para passar isso pro paciente é mais fácil. Pro cliente é mais fácil. Sim. Né? Tratar como cliente fica mais fácil. Sim, e é mais transparente também, né? Uhum, tá ali, tá aqui. E hoje você, não sei se dentro da medicina veterinária, mas acredito que deve ter. Deve existir uma forma até de você linkar os exames, anexar fotos. O sistema que eu uso, inclusive eu consigo mandar pelo WhatsApp. Olha que na bacana. hora. Se ele pedir receita, prontuário, exame, eu consigo mandar tudo via WhatsApp. Pois é. Então facilita bastante. Facilita bastante. E é isso mesmo, tem que dar todas as informações. O paciente pediu, ou o guardião do paciente, o tutor, ou o proprietário, enfim, pediu, tem que dar. Você pode ter um prazo, pedir um prazo para lá? Sim, mas você não pode se recusar a dar em hipótese nenhuma. Como médico não pode se recusar, como hospital não pode se recusar. Pediu, tem que entregar. Geralmente eles pedem prazo. Mas prazo ok, desde que seja razoável. Também, são 60... Não é assim que funciona também, não. Pelo menos onde eu trabalhei, geralmente vou pedir uma semana, 10 dias no máximo, que era exatamente para poder geralmente, eles tudo. pedem 15 dias. A praxe é 15 dias. Para hospitais, clínicas, eles pedem 15 trabalhei, dias. A gente tinha, além do sistema, a gente tinha também em papel. Então, facilitava na hora de se reunir isso. Sim. E às vezes são coisas esparsas, tem uma parte aqui, outra parte ali, é só para juntar e entregar. Aí lá a gente, no laboratório, ficava arquivado os exames, aí no consultório a gente tinha o prontuário, até você juntar isso tudo. E organizar, né? É o tempo de organizar mesmo. E aí, então, quanto maior for a transparência, mais tranquilo para se resguardar, tanto um lado quanto o outro. Sim. Né? Então, numa situação hipotética, quanto mais dados você tiver para aquele prontuário, melhor. Sim. Eu costumo, inclusive, eu lido muito, tanto com termo de consentimento, quanto prontuário médico. Eu oriento os médicos como elaborar um e como registrar o outro. Então, o termo de consentimento é uma ferramenta importantíssima e que eu acho que a medicina veterinária usa muito pouco. Quando usa? O que a gente teve agora, uma resolução recente, que o Conselho Federal fez todos os modelos de termo. Então, você tem o modelo padrão do Conselho. Bom, eu não gosto de modelo, mas melhor do que não ter. Né? Se pelo menos ali é um norte para vocês. Por quê? É aquilo que a gente falou, que eu expliquei no começo. Quando a gente está falando de obrigação de e-mail. A obrigação que eu tenho aqui é de entregar um bom serviço. Ótimo. Beleza. Vou entregar um bom serviço. Mas quais são... O que se espera que aconteça? Eu vou castrar. Ok. Então, vou castrar. Vai ser assim, 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 assim. O que pode dar errado
numa castração. Então, tem que ter essa previsão lá antes do paciente entrar para ele saber... Então, que esses dados estejam no próprio termo de autorização de anestesia. Exatamente. O que pode acontecer? Ela pode ter um choque anafilático. E uma coisa que as pessoas esquecem, o pós. O pós-operatório. Então, poxa, o animal saiu da clínica bem, 2 dias depois veio a óbito, sei lá por quê, deu qualquer problema. Você tem certeza que você deu as orientações corretas? Eu dei. Onde está isso? Então, muitas vezes, no termo de consentimento, a minha sugestão para os médicos é que você conste lá o que é o procedimento, quais são as ações, o que se espera alcançar com aquele procedimento, quais são os efeitos adversos e quais são os riscos. Então, o ideal é que você tenha um termo para cada tipo de cirurgia. Sim. Em vez de um modelo padrão. O ideal, né? Mas se for aplicável, tudo ok. E eu gosto de acrescentar condutas pós. Então, eu coloco esses 5 itens como integrantes do termo de consentimento. E sempre entregar antes, não na hora da cirurgia, para que a pessoa possa ler com tranquilidade, ver o que pode acontecer, analisar e etc. Porque você se resguarda. Você explicou como é, o que se espera, quais são os riscos, efeitos adversos e o que fazer depois. Então, você se resguardou, você enquanto profissional, se resguardou de todas as formas e cumpriu o seu dever enquanto fornecedor de informar. O dever de informação. Muitas pessoas, muitos médicos, muitas clínicas, hospitais são condenados porque eles não erraram no procedimento. Então, a jurisprudência recente, acho que deve ter 15 dias, que uma clínica foi condenada porque a moça fez uma esterectomia, fez uma ligadura de trompa. Mas não disseram que havia risco dela engravidar de novo. E ela engravidou de novo. Não houve nenhum erro médico. Eles seguiram todo o procedimento. Mas não houve informação para ela de que isso era um risco. Então, eles foram condenados a indenizar. Então, quando a gente trata de informação, é muito sério. E aí, quando a gente vai para o prontuário, tem que constar no prontuário tudo o que aconteceu. Todo o perfil daquele bichinho. Às vezes, até o perfil de quem está acompanhando o bichinho. Estava muito resistente, não prestou atenção nas informações que eu dei, por exemplo. Estava muito ansioso, estava muito nervoso. Isso tem que constar. Uhum. Especialmente no prontuário humano. O paciente não compreendeu bem, o paciente está muito nervoso, o familiar do paciente estava alterado. Essas coisas precisam constar. Às vezes, você chega no consultório para atender um bichinho que está muito mal e o familiar, o tutor está tão desesperado, você está falando, ele não está nem registrando. Consta isso lá, mas consta que você colocou, consta o que você informou, para não ter problema depois. E aí o prontuário gravado é maravilhoso. No hospital que eu trabalhei, a gente teve um problema exatamente nessa falha de comunicação, em que a pessoa responsável pelo gato, o gato teve um problema e acabou vindo a óbito. E ela disse que não foi passada todas as informações. Muito comum. Apesar de a gente ter passado tudo certinho. Aí foi que eu criei lá um termo de alta. Onde vai a receita, o que vai tomar, quais os cuidados que precisa ter, pós-operatório, tudo direitinho. A pessoa assinava, ficava com um e a outra ficava no... Outra coisa importante, entregar contra protocolo. E registrar no prontuário que você entregou. Então, são ferramentas de controle que você vai criando justamente para evitar a alegação de que não foi feito. Você tem o documento, o papel, assumiu o papel, você está registrado no prontuário que entregou. Então, você tem a dupla prova ali de que você cumpriu a sua parte, de que você agiu com diligência, de que você informou corretamente. Eu já ouvi de alguns veterinários, às vezes, inclusive, exatamente essa questão de você documentar tudo. Sim. Que te resguarda. A questão deles dizerem que isso, em parte, não é bom porque você aumenta o número de provas que a pessoa pode ter. Só que, na verdade, você aumenta o seu nível de segurança. Controle. Uhum. Porque você tem tudo ali documentado, bonitinho, direitinho, como é que foi feito, o que não foi feito. Então, isso resguarda mais a você do que... Vocês têm prontuário cirúrgico?
Eu tenho a ficha anestésica. Ficha anestésica. Ficha anestésica. Pois onde, é, uma onde outra... ele é anotado tudo. Isso, o que aconteceu, tudo direitinho. Todas as alterações que teve durante a cirurgia, Ótimo. o que tem. Isso geralmente o Anderson, que é anestesia para mim, ele faz durante todo o procedimento, terminou, ele me envia por e-mail uma cópia para mim e uma cópia para ele. Ótimo, é muito então, importante. Então isso tudo fica armazenado. Porque qualquer alteração que tem durante o procedimento cirúrgico... Está registrado. Está registrado. Tanto que muitas vezes a gente faz o procedimento, termina tudo direitinho e fala, foi tudo tranquilo, tudo, mas eu acho que o animal devia procurar um cardio, porque deu uma alteração aqui no eletro, então é uma boa... Dá uma investigada. Dar uma investigada. Então, com isso, eu tenho... subsídio, ferramentas para poder até orientar assim, como é sempre o Anderson que é anestesia para mim, a gente acaba tendo também um diálogo um pouco melhor. Sinergia, né? Porque é sempre ele que anestesia para mim. Então é mais tranquilo. Pois é, mas a gente sabe que tem muitos profissionais que operam onde dá, né? Aluga ali aquela sala cirúrgica, usa o anestesista que tiver ali naquele dia. Então é importante realmente ele se certificar ao contratar esse espaço, de que o espaço oferece tudo da melhor maneira, com segurança. Geralmente eu faço sempre no mesmo centro cirúrgico e com o mesmo anestesista. Porque isso me dá uma segurança maior. Com certeza. Por quê? Porque lá, no meu caso, é só consultório. Então, eu não tenho um ambiente propício para realizar procedimento cirúrgico. Sim. Então, para uma segurança minha e do próprio animal, eu opto por... Apesar de saber que tem muita gente que faz... Tem, é aquilo que eu te falei, né? Eu vivi isso. Eu vivi isso na carne. Né? E é muito assustador pra gente que não é da área, né? Ver ali o seu bichinho querido à mercê. E aí você vê de repente que é um lugar que não tem tanta estrutura quanto você esperava. E eu te falo, eu acho que a única vez que eu tive documento ao realizar um procedimento de castração foi da Leide. E eu tive 3 gatos. Castrei 3 gatinhos. A Leide que eu digo que operou com você, né? Pois é. É porque eu sou enjoado. Eu brinco aqui que até quando eu encaminho para fazer um ultrassom, eu encaminho todos os exames, eu encaminho histórico, eu encaminho tudo. Mas tem que ser o mais adequado, né? Porque quem vai realizar o exame para mim também sabe mais ou menos o que está se passando ali. Para que tenha uma comunicação de todos os lados. Sim. Sim. Porque, como eu estou terceirizando um exame, quem vai acabar respondendo por aquilo sou eu. Sim. Você está na cadeia, exatamente o que eu estou te falando, é essa cadeia de fornecedores. Então, por isso eu tenho esse cuidado de tentar manter tudo o mais documentado possível. Tá certíssimo, é isso mesmo. Né? E que eu vejo que não é tão comum isso hoje em dia. E aí talvez até por isso que a gente tenha um aumento nessas demandas. Sim, porque o que acontece? O que era uma coisa mais amadora, hoje é uma coisa mais profissional. Porque a demanda cresceu. Então, é preciso que os profissionais se adequem a uma nova realidade. Uma realidade de clientes mais exigentes. Né? Cresce o amor, cresce a exigência na mesma proporção, ou até mais. E aí acaba complicando pro próprio veterinário. Cuidado acaba Sempre. tendo que ser redobrado. O veterinário, eu acho que dentro dessa cadeia toda é quem está mais exposto. Porque é com ele que se cria a relação de confiança. E se der qualquer coisa errada, a primeira pessoa que vai ser buscada vai ser o veterinário. O primeiro trabalho a ser questionado é o do veterinário. Não é o da clínica, não é o do anestesista, é o veterinário. E aí eu acho que assim, nessa minha área que a gente peca muito é a questão do próprio responsável técnico. Que num pet shop é ele quem vai responder se tiver algum erro, algum acidente no banho, alguma coisa. E é muito negligenciada essa questão do próprio responsável técnico. É só uma coisa pro forma, né? É. Ele assina um papel e recebe um valor no fim do mês. Ele não tem noção. Exatamente, não tem a do noção que ele está assumindo. Do risco que é aquilo, da responsabilidade que ele assume. O nome diz, né? Quando ele vai, porque ele passa a ser o responsável pelo que acontece ali. Você sabe que a gente tem, toda farmácia tem que ter um responsável técnico. É a mesma linha. Então, por exemplo, aquela frescura toda que tem com receita de controle e tal, que você vê nas grandes redes de farmácia, se você vai em farmácias menores, você não vê.
Eu tive numa farmácia, fui comprar um medicamento e o médico passou uma receita passou acho que 90 comprimidos. Não vende 30, só vende 60. 90 eu não consigo comprar. Então, eu fui numa farmácia, não comprei, achei que era algum problema na farmácia, que a farmácia não tinha. Até que eu cheguei numa terceira farmácia, eu tava lá em Taguatinga, era uma farmácia pequena, vou comprar esse remédio aqui agora que eu preciso comprar, não dá mais pra esperar. Aí entrei na farmácia pra comprar, aí o rapaz falou pra mim, olha, aqui agora a apresentação desse remédio é só com 60. Mas a senhora faz o seguinte, a senhora volta aqui daqui uns 2 dias, que eu vou procurar umas receitas aqui, porque tem outras pessoas que vieram com 90, eu vendo pra senhora. Quer dizer, ele tá usando a receita de um para vender pro outro, para complementar o que tá faltando no outro. Mas eu tenho essa questão porque isso é muito comum. Atualmente, se não me falha, uma legislação aceita a receita digital. Aceita a receita digital. Tem os mecanismos de controle disso. Como diz, QR Code. Como os outros, menos a minha. Porque eu já fiz algumas, e olha que eu tenho certificado digital, eu tenho tudo. Mas já passei por isso, de pegar a receita de um médico numa farmácia aceitar e na outra não. Porque existem alguns, eu já percebi, tem alguns provedores. Receita amigo, não sei o quê, nananã. Aí numa determinada farmácia eles não têm o cadastramento daquela receita, daquele, eu não sei, daquele provedor, sei lá, de assinatura eletrônica ou de receita eletrônica. Funciona. E inclusive o aplicativo que eu uso é um aplicativo de assinatura eletrônica, onde tem minha assinatura cadastrada e tudo, mesmo assim. Tem farmácia que aceita, tem farmácia que exatamente. Não é o problema, não é do seu certificado, é da farmácia. Que ela tem, eu não sei como é que é, se tem uma máfia nisso aí também, porque tem máfia pra tudo, né? Porque eu já tive problema, inclusive, com receita escrita. Porque eu fui na vigilância, peguei aquele talãonário amarelo, talãonário azul, tudo certinho. Eu prescrevi, controle. Bonitinho. Quando a pessoa foi comprar, o cara não quis vender, porque disse que o veterinário não podia prescrever. E a falta de informação é um negócio complicado. E eu tive que brigar feio. Pra dizer, rapaz, se eu tenho receituário, se eu tenho autorização, é porque eu posso. Senão a Anvisa não tinha te dado, né? E aí eu levei quase um dia inteiro até o cara vender pra pessoa o remédio. Mas a gente vê isso muito. A gente vê tanto o do jeitinho, quanto o do morre de medo. Não faço nada, porque se der errado eu tô frito. Mas o que a gente não vê é o RT à frente de nenhuma das duas posturas. Não é o RT que está na frente, nem do que não quer vender de jeito nenhum, nem do que vende de qualquer jeito. Nem só eu, como por exemplo, tem alguns medicamentos que a hora que a pessoa vai comprar, ele quer que a gente coloque um CID. Até explicar que o veterinário não tem CID. É complicado. E outra, não pode exigir CID para nada. Você sabia disso? Não. Então tá. Então o CID, ele só pode constar de um atestado médico ou de um documento médico se o paciente autorizar. Ah, é? É. Se numa empresa disserem que só aceita seu atestado com CID, a empresa está errada. Aquilo é uma informação sigilosa sua. O médico te deu 7 dias de atestado pelas razões de doença que você tem. E você só divulga se quiser. Então, alguns médicos já têm lá embaixo. A colocação do CID foi autorizada pelo paciente. O paciente assina lá embaixo. Não pode. Sabia disso não. Tem plano de saúde que não aceita pedido de exame, de tratamento, se não tiver o CID. Aí já é um pouquinho diferente. Mas para justificativa de ausência de trabalho, por exemplo, pode não. Mas no caso desse exame, até para ele poder tentar direcionar um pouco o que ele vai fazer ou não. Eventualmente. Ainda é bem questionável isso aí. Plano de saúde exigir para dar autorização para fazer um procedimento. O médico pediu. Você não tem que questionar. Essa grande questão que está aí hoje, que suspendeu o julgamento no Supremo, de rol taxativo da ANS, está ciente? O que acontece? Muitos planos de saúde vêm sendo condenados judicialmente a fornecer um medicamento, realizar um exame, um procedimento, que não está no rol da ANS. Aí essa discussão está no Supremo. Se o rol da ANS é exemplificativo ou taxativo. Hoje, todas as liminares que são deferidas e tudo mais estão com base na informação de que o rol é exemplificativo. E a discussão, estão querendo dizer que o rol é taxativo. Aí eu te falo, apareceu um tratamento novo, não está no rol da ANS, nenhum plano de saúde tem que ofertar. Se prevalecer o entendimento da taxatividade. Essa é a discussão que está aí. Então, quando você fala lá
que são só exemplos do que pode acontecer, você abre o leque para tratamentos novos e etc. E o mais importante, quem é a pessoa que está capacitada para indicar um tratamento ou um exame ou um diagnóstico? O próprio profissional de saúde. O profissional que está atendendo aquele paciente. Não é o departamento do convênio de saúde que faz as perícias. É o médico atendente que sabe o que o paciente precisa. Quem sabe qual medicamento que vai dar para o cachorro não é o cara da farmácia. É o médico que atendeu, o médico veterinário que atendeu aquele bichinho. Entendeu? É você que tem o conhecimento, é você que está tratando, a responsabilidade é sua. O cara não pode chegar lá e mudar o medicamento. Não, esse aqui não, dá outro. Não pode. Mas aí a gente entra, pelo menos assim, na veterinária a gente tem um problema muito grave, que é a questão do atendente de agropecuária. Mas ele tem, você não sabia que ele tem um curso técnico de veterinária? Pois a gente prescreve e ele troca com frequência. Com frequência, ou muitas vezes a pessoa vai lá e ele indica um remédio X. Oh, e a gente tem um problema sério com isso. Pois é. Isso aí é exercício legal da profissão. Dá problema, é crime. Não, o problema é... Mas brigar com... Não dá, né? Não dá pra brigar com todo mundo que tá fazendo errado, não. O problema é que a gente tem um código de ética que ele é muito específico, mas pouco utilizado. Ah, é a lei que não pegou? É, mais ou menos isso. A gente tem muito vale disso. Para uns e não vale para outros. Também. Porque, por exemplo, nosso código de ética, acho que assim como na medicina humana, a grande maioria da área de saúde, você não pode divulgar preço. A medicina nem é atividade mercantil, para começar. Você não pode divulgar preço, não pode divulgar promoção, não pode divulgar nada. Se é uma entidade X que divulga, beleza, a galera cai matando, denunciando, não sei o quê. Se é uma Y... Ah, sim, a lei funciona para uns e não funciona para outros. Eu já ouvi de veterinários, na época que a gente teve um problema a respeito disso, de dizer que ia fazer o mesmo, já que não deu problema para uma. Mas para ele vai dar. Aí foi o que eu virei e falei, gente, se a gente está dizendo que não vale para um... Não pode valer para ninguém. Outro. Ou vale para todo mundo, ou desiste. Ou muda isso. Outra questão que a gente tem tido também é a questão da telemedicina, que isso é... Pois é, eu até estou precisando dar uma estudada sobre isso, porque com a pandemia a telemedicina veio com tudo. Muitos planos de saúde. Ai, que bacana, meu plano de saúde agora está oferecendo telemedicina. Rapaz, ele está economizando. Você não vai no hospital, você não vai em consulta eletiva, você vai ser consultado pelos médicos do próprio plano. E custo zero para eles, porque eles já tinham aqueles médicos lá que estavam subutilizados e agora tem o que fazer. Na veterinária a gente é terminantemente proibida. Tá proibida? É proibido. Na medicina humana tá ok, mas já tem um movimento, já que acabou a pandemia, já vamos zerar a telemedicina. O que eu acho ruim. Eu penso, pelo menos assim, pra gente, né? É um pouco mais complicado. O bicho não fala, gente. E aí, igual se você criança. colocar a mão, é mais complicado. Tem uma vertente que defende que é uma ferramenta que dá para ser usada numa abordagem inicial. Eu também acho que é a mesma coisa para medicina humana, tá? Então, para você ter um direcionamento assim, meu animal tá com isso, eu não consigo levar hoje. Entendi. Então, você faria aquele teleatendimento, mas ele obrigatoriamente teria que levar posteriormente para um exame real, presencial, físico, presencial. Né? A gente tem também um crescimento na veterinária dos próprios planos de saúde, que eu acho que provavelmente logo a gente vai chegar nessas questões do plano de saúde humano. Sim. Porque vai chegar, com certeza. A gente tem, eles são geralmente bastante abrangentes. Olha só, tanto que a gente se aproxima, né, do ser humano, né? Como que a lei tá devagar, né? Tem muita brecha que acaba favorecendo um lado, mas acaba prejudicando o outro. Né? E na veterinária a gente tem muitas essas falhas na legislação. Não é nem falha, é inexistência de legislação. Eu acho que eu não sei o que é pior, se é a ausência de lei ou uma lei defasada, ou que não revela mais. Porque, por exemplo, uma questão boba, né? Mas
Quando eu estudei, foi outro dia, mas quando eu estudei direito, o crime de estupro era constranger mulher honesta à conjunção carnal. Eu me formei em 2000. O que é uma mulher honesta em 2000? Já não fazia sentido, mas era o que estava na lei. Mas Hoje a redação do estupro mudou, eu não sei qual é. Mas isso ficou muito marcado, porque assim, mulher honesta Mas é qualquer mulher. O próprio Código Civil, o Código Penal, tudo, eles eram muito antigos. Eu me formei em 2000 e o Código Civil foi alterado em 2002. Então eu estudei num Código Civil de 1916. Então você tinha muito costume que acabou sendo adaptado ou não. Não é nem costume. Existia uma cultura da época de 16 presente num código em 2001. Nada a ver. Né? A gente tinha um código comercial que deixou de existir e ele foi incorporado dentro do novo Código Civil. Então, assim, eu estudei num momento de muitas mudanças. E a parte criminal, a parte penal mudou muito também depois que eu me formei. Que apesar disso tudo, eu sou especialista em direito criminal. Quando eu formei, eu era criminalista. Eu especializei nisso no final do curso. Nunca exerci, mas enfim. Agora, o que a gente observa é essa demora mesmo, né? Você vê, em 1999, 2000, quando eu me formei, o estupro era constranger mulher honesta. E na época se questionava um homem que é sodomizado dentro de uma cadeia, ele não foi estuprado? Pela lei, não. Era só... Ai, meu Deus, um crime análogo. Atentado ao pudor, algo nessa linha. Que não tem nada a ver. Que é uma violação tão grande quanto para um homem, mas não tinha tipo penal. E se não encaixa certinho no tipo penal, não é crime. Porque a gente volta naquela questão do animal ser considerado bem ou não. Exatamente. Então, ser sujeito de direitos e obrigações ou não. A partir do momento que ele é bem, ele não é uma pessoa. Quem é sujeito de direitos e obrigações no direito? Pessoas naturais, pessoas físicas e pessoas jurídicas. E nem todos os direitos que uma pessoa física tem, a jurídica pode ter. Mas cabe dano moral para a pessoa jurídica? Sim, cabe. Ela tem personalidade, ela pode ser indenizada. Um bicho, não. Quem vai ser indenizado é o proprietário. Por conta do que seu bem sofreu. Mas o bichinho mesmo não é sujeito de nada. E aí, com isso, a gente acaba tendo... talvez até por isso que a gente acaba tendo um limbo nessa questão desse processo, que acaba sendo uma relação de consumo, assim como na medicina humana, mas eles não colocam o vínculo emocional na questão do animal por ser tratado como um bem. Exatamente. Na verdade, a via transversa. Quem vai sofrer o dano é o proprietário do bem. Um dano moral. Por exemplo, eu comprei um apartamento na planta, ele não foi entregue pela construtora no prazo. Eu ia me casar, me mudar para aquele apartamento e tudo deu errado. Quem vai ganhar o dano moral porque o apartamento não ficou pronto? Não é o apartamento, é o dono. Por que eu vou ganhar um dano moral? Porque eu tinha uma expectativa de mudar com meu marido, com a minha esposa, para aquele imóvel, e ele não ficou pronto a tempo, a construtora me prometeu. É a mesma coisa, eu tinha toda a esperança de ficar com meu bichinho ainda mais 10 anos e o veterinário, por negligência, meu bichinho morreu. Então eu vou receber um dano moral, o dano foi no bicho, o dano foi no imóvel, mas eu que vou receber. Porque o bichinho não tem... E aí acaba que não se leva em conta não só o dano emocional que a pessoa vai sofrer naquilo. Para valorar esse... É pouco, porque é uma coisa transversa. Porque o bichinho não é tão importante assim. Né? Não é tão importante, é só uma coisa. É só uma coisa, entendeu? Dói. Pra quem gosta de bicho como eu, dói. Meu bichinho. Uhum. Meu xodó. E aí você fica sem esse... Você tem. Você ganha o dano moral. Mas eu acho que a extensão do dano é menor. Porque a importância é menor. Porque eu lembro há uns anos atrás e tudo, discutindo essa questão de processo, de erro médico, tinha um bulldog inglês, ela faleceu, ela veio a óbito durante o procedimento de cesariana, e aí ele entrou com uma ação pedindo o valor do animal, o valor das possíveis crias para frente,
E aí foi lucros como cessantes e etc. ele conseguiu valorar aquela perda dele. Sim, exatamente. É isso mesmo. Aí Né? dá, você coloca critérios objetivos para valorar. Mas você não consegue ter essa questão emocional, que nem no caso de uma perda de um parente ou algo do gênero. E olha, até isso é bem questionável e a gente tem decisões que variam ao infinito. Não existe um padrão, né, para você estabelecer um valor de indenização. O que a gente consegue observar? Muitas vezes, morreu, a mãe está buscando a indenização pela morte de um filho. Como é que você vai valorar? Qual é o valor que aquele filho tinha dentro daquela família? É só o dano moral. Não, ele era arrimo de família. Ele é que sustentava a mãe. Então, ele trabalhava, ele pagava aluguel, aí você consegue ir aumentando esse valor dessa indenização, tá? E aí a gente tem como se banalizou muito o dano moral. Aqui no Brasil, qualquer coisa é dano moral. Não funciona bem assim. Então, a gente acabou, por exemplo, sujou o nome. Meu nome foi para a SPC Serasa indevidamente. A indenização é 2, 3 mil reais. Pô, mas eu sou proprietária de uma empresa, na hora que negativou indevidamente meu nome, bloqueou o crédito da minha empresa, eu deixei de comprar não sei o quê. Aí eu vou ampliando isso aí. Então, é dano moral do mesmo jeito. Mas eu estou acrescentando o peso desse dano moral para mim. Eu sou uma pessoa pública. Eu passei uma vergonha na frente de todo mundo. Aumentou meu dano moral. Com o bichinho, isso acaba ficando bem restrito. Não vai aumentar muito. Vai aumentar o dano material, o lucro cessante, aquilo que ele deixou de ganhar com o bicho. E aí você acaba monetizando o animal. E afasta do emocional. Sim, e aí você acaba considerando, você volta à questão de considerar ele, na verdade, como um bem para tentar... oferir receita. E a gente sabe, tem muita gente que pega bichinho que é para procriar e ganhar dinheiro, né? Sim. Tá cheio. Sim, e... assim, extrapolando essa questão, como a gente falou da medicina humana comparativa, até a questão da prescrição. Porque estava conversando aqui com o Luiz sobre o uso de canabidiol e a gente não tem legislação na veterinária. Então, teoricamente, a gente não pode usar. Mas tem a legislação da Anvisa permitindo. Então, a galera está extrapolando para lá para poder prescrever. Usando analogicamente. Só que o conselho tem pego no pé. É mesmo? Então, acho que o importante aí nesse caso é vocês irem junto ao conselho. Existe um projeto de lei. Regulamentar isso. Existe um projeto de lei para que isso seja regulamentado na veterinária. E vamos lá, o canabidiol, ele não está legalizado ainda nem para o humano. Não, ele é de uso, se não me falha, uso experimental, tem toda aquela documentação que tem que ser... E o médico tem que ser muito consciente para prescrever, porque pode dar problema. E aí eu trago de volta. Meus pais têm Alzheimer. E um monte de gente fala, porque o canabidiol é maravilhoso para Alzheimer. Olha, não é assim que funciona. Ele é experimental mesmo. Tem pacientes que você usa e tem um efeito no comportamento fantástico. Tem outros que não. Tem outros que não dá efeito nenhum. Tem outros que dá efeito rebote. E como é que o médico vai garantir isso? Aí entra. O médico era perito, ele sabia, ele entendia, ele podia prescrever? Prescreveu. Ele avisou para a família que podia dar qualquer um dos 3 problemas? Entendeu? Mesma coisa. Serve pro humano, serve pro animal, serve para todo mundo. Acaba que a gente tem aí uma gama de coisas que deveriam ser ajustadas. E a nossa lei demora demais para alcançar. E aí a gente acaba tendo o hábito de extrapolar de um para o outro. Sim, para poder porque tentar é como a gente justificar consegue. aquele uso, né? É a ferramenta que está à nossa disposição para conseguir aproximar um pouco a realidade da lei. A gente vai puxando aqui o que dá, encaixando, né, nas brechas, para alinhavar alguma coisa enquanto a lei não chega. E isso deve levar um bom tempo. Leva, porque se fosse só a sociedade tem uma necessidade, vai lá para o Congresso e a necessidade é suprida, estava ótimo. Mas lá no Congresso, né, tem várias necessidades paralelas acontecendo. Um dia, quem sabe, a gente consegue. A gente é só ser humano, não tem lugar no mundo que seja assim. O bacana que eu acho do sistema legal costumeiro, que é o que a gente vê nos Estados Unidos, é que os juízes têm uma liberdade maior. Porque eles podem
decidir conforme cada caso, e eles firmam a jurisprudência. Uhum. Ao mesmo tempo, isso é muito perigoso. Porque você dá muita liberdade e faz o que quer. Aí aqui a gente já tem o contrário. A gente está criando súmulas vinculantes. O novo Código de Processo Civil, que veio em 2015, ele vem trazendo muito forte a jurisprudência das cortes superiores sendo uma ferramenta de controle do que é decidido para baixo, para garantir o quê? Segurança jurídica, estabilidade das decisões, para as pessoas saberem o que vai conseguir e o que não vai, até para desafogar o judiciário. Desafoga, garante segurança jurídica, mas amarra. Então fechando o círculo mais do que... Exatamente. Mas eu acho necessário. Eu te dou um exemplo prático de como o nosso direito é inseguro. Não sei se ainda está assim, mas há cerca de 2 anos eu fui fazer uma pesquisa de jurisprudência. Meu irmão ficou preso numa nevasca e ficou 19 horas no aeroporto. Se eu entrasse com a ação aqui, no juizado especial aqui em Brasília, o juiz podia decidir de qualquer forma. A meu favor. Não, a companhia aérea tem que indenizar, é risco da atividade empresarial, blá, 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 blá. Aí a companhia aérea recorre. Cai numa turma. A turma entende que é caso fortuito, força maior, evento da natureza, não tem indenização. Outra turma entende que é isso mesmo. Risco do negócio, tem que indenizar. No mesmo tribunal, dependendo de onde cai o seu recurso. Ia para um lado, ia para o outro. Zero segurança jurídica. Isso aí complica pra cacete tudo. Tudo complica pra cacete, exatamente. E quando você fala em juizado, você não tem recurso para o Tribunal Superior, você tem as reclamações para o STJ. São hipóteses altamente limitadas, vai ter uma série de dificuldades para você chegar lá. E aí? Aí você vê que é importante ter decisões que vinculam para você saber até onde você vai. Por exemplo, aqui o STF é o samba do crioulo doido, todo mundo chega lá. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte julga, sei lá, 100 casos por ano, se é que julga isso tudo. E só pode advogar na Suprema Corte advogados que têm não sei quantos anos de prática. Eu não posso ser um advogado que acabei de tirar meu AB e vou lá no Supremo de lá para defender qualquer tese, não. Tem que ter todo um histórico de atuação, ou seja, tem que ser um advogado bom, sabe o que está fazendo, para ir para a Suprema Corte. Aqui qualquer um vai, chega todo dia um processo lá. Então, assim, é complicado. É, bem complicado. Direito é bem divertido. A vantagem também é que ele é bastante mutável, né? Exatamente. Exatamente. Tem que estar sempre ali atualizado. E, assim, é uma caixinha de surpresas. Eu já orientei cliente num sentido, na audiência, porque a lei é essa. Quando a sentença foi proferida 2, 3 meses depois, tinha saído uma norma diferente, mudou tudo, meu cliente perdeu. Mas lá atrás a orientação era totalmente diferente, porque a jurisprudência era toda nesse sentido. Aí veio a ordem de cima, muda tudo. Putz, aí lasca tudo. Por isso que hoje, com essa questão dos temas repetitivos, por exemplo, isso é tema repetitivo, sobrestar o feito, ou seja, tudo que chega no juiz, chega no tribunal estadual, né? Aquele tema específico está discutindo, por exemplo, a cláusula penal de contrato de construção de imóvel, se tem direito a receber, por exemplo, a multa que foi pactuada por atraso do adquirente, se vai incidir para a construtora. Por exemplo, a multa vai valer para os 2 lados, se ele atrasar. O Supremo vai decidir, STJ vai decidir para tudo. Todos os processos que estão em primeira e segunda instância ficam sobrestados. Até julgar lá. Decisão. Decidiu lá, aí julga, tudo no mesmo sentido. Isso é legal, porque você não movimenta toda a máquina do judiciário à toa. Se lá na frente vai vir uma decisão que vai derrubar acaba tudo. Também... Para tudo, demora tudo. Deixando um pouco mais demorado tudo. Tudo fica mais demorado. Tem muita coisa para se administrar. Eu queria agradecer. Obrigada, eu que agradeço. Muito bom. Foi bastante informativo.
Eu acho que deu para ter um apanhado bem geral. Né? Eu espero contar mais vezes. Sempre à disposição. Né? Dizer que aqui a gente conta com apoio, produção, vídeo, internet, marketing, a produção do programa e tudo. O Estúdio Plano B. Né? Então, disponível para vocês, deve estar link na descrição. Agradecer novamente a Eu que presença agradeço da a doutora oportunidade. Thaís. Né? Pedir que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E é isso.